Bom, olá a todos. Eu quero que você seja bem-vindo ou bem-vinda, né, esse vídeo. E quero trazer um assunto aqui de bastante relevância, né, para nós no dia de hoje, nós estudiosos e entusiastas das Escrituras Sagradas, que fazemos menção e leitura também de alguns livros apócrifos, que eles se dizem, né, alguns dizem, a sua grande maioria cristãos, que são apócrifos. Cristão, quando eu falo cristão referente, é cristão evangélico e católico, né? E muitos até judeus. Nem tão judeu, mas pouquíssimos. Nunca vi judeus assim falando mal dos apócrifos, mas eu, na minha concepção, eu não vejo nada de falsidade ali, ou herético. Coisas que nós vemos coisas heréticas e bastante que nós, para nós somos heréticos, estudiosos, para nós estudiosos no caso, é essa questão de muitas coisas não ser de acordo com os princípios do Criador. Mas eu falo assim, não porque é a verdade que eu digo, é o que eu acho. Muitas das vezes nós que estudamos a Escritura, nós temos uma ampla mente de pensar e deduzir muitas coisas. Como, por exemplo, nós temos mente aberta e estudarmos muito e ter bastante opiniões diferentes, porque temos uma leitura bem, bem, como é que eu posso dizer, aprofundada, detalhada e bastante evoluída na parte, como eu falo, na parte das escrituras, nessa parte que é tão teórica, né? A parte teórica e também essa questão da teologia, que eles chamam teologia, não chamo teologia, eu particularmente, Johnny, chamo de estudo das escrituras, que todo ser humano em si, que sabe que veio do Criador, eu sei, que eu, que eu particularmente, de antemão, creio no Criador e sei que nós viemos dele, a partir dele, entendeu? Ele que nos sustenta com sua energia, o princípio a fonte, né? E a ignição de tudo que é permanente, é para sempre. Então, eu vim aqui dizer para vocês que o livro de Enoque, tanto nas escrituras que nós temos acesso, né, de Mateus, Novo Testamento, Mateus, Apocalipse e Gênesis até Malaquias, nos mostra que Enoque e o seu livro, o livro que tem de Enoque, o Segredo de Enoque, realmente é relevante, sim. É relevante e eu digo que é verdadeiro. Muitas das coisas é verdadeira, sim. Bom, enfim, para vocês terem uma ideia, vocês que me assistem aí, eu trouxe alguns bolsos aqui e uma colinha na verdade, que onde faz referência do livro de Enoque nas escrituras, que nós chamamos de Bíblia, né? Nós chamamos Bíblia Sagrada, mas eu chamo de escritura, né? Conhecemos como Bíblia. Bom, vamos para o livro de Gênesis, onde está escrito sobre de forma superficial sobre Enoque, não é aprofundado, mas está escrito. Essa aqui é a Bíblia CNBB, tá, pessoal? É uma Bíblia católica, mas vocês podem ler em qualquer Bíblia aí. Vai estar lá só o último versículo que eu vou ler aqui, que está em Eclesiástico, que que só tem na Bíblia católica. Isso é bastante vantajoso para quem lê a católica. É muito melhor do que a evangélica na escrita, entendeu? Para quem estuda é muito melhor, principalmente essa Bíblia aqui que é de Jerusalém.
tenho várias Bíblias católicas aqui e faço estudos com elas. São, para mim, particularmente, são as melhores. Capítulo... Bom, pessoal, onde é que fala de Enoque? Faz referência a Enoque nas escrituras. Né? Primeiramente, eu vou ler para vocês o livro de Gênesis 5, a partir do versículo 21 até o 24. Diz o seguinte: Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Depois de gerar Matusalém, Enoque andou com o Criador 300 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com o Criador e então não foi mais encontrado, pois o Criador Todo-Poderoso o havia tomado. Certo? O Criador. Ok. Pois bem, vamos lá. Vou até grifar isso aqui. Isso aqui é o livro de Gênesis, tá? De Gênesis. Vou marcar aqui até onde vai. E foi tomado, né? Tomado. Aí, ó. Livro de Gênesis. Aqui é uma Bíblia CNBB. É a que eu mais gosto de estudar, também pela escrita. Epa. Ele foi tomado. O homem que viveu todo esse tempo, ele tem a capacidade de escrever o seu livro, né? Aí, ó. Tá melhorzinho agora. Acho que deu foco aqui a câmera, tá? Aí. Aqui a luminosidade tá ruim, mas dá foco quando quer. Bom, agora vamos para o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus, tá? Os capítulo 11, versículos 5 e 6. Hebreus. O carta aos Hebreus. Opa. Hebreus tem 11 capítulos. É bem pequenininho, né? 11 capítulos aqui, versículos 5 e 6. Bom, tá assim. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Pela fé, ou seja, pela crença, né? Enoque foi arrebatado sem passar pela morte. Não mais foi encontrado, porque o Criador o tomou. Ou seja, em outras escrituras está escrito arrebatou, outras está escrito tomou. Antes de ser arrebatado ou tomado, antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que foi agradável ao Todo-Poderoso Pai. Ou seja, o que é o testemunho? O testemunho é que você, antigamente, para você dar um testemunho, você escrevia também por escrita, que deu testemunho daquilo. Escreveu muitas coisas, do que viu e o porquê foi agradável ao Criador. Então, Enoque fez isso. Esse livro de Enoque não é falso. São apócrifos, porque chamam apócrifos. Mas não quer dizer nada. Apócrifo é uma palavra que quer dizer escondido, né? Não quer dizer que é falso. Entendeu? Então, aqui, a própria escritura, aqui no livro de Hebreu, está dizendo que Hebreu, ninguém sabe quem é o autor de Hebreu, mas eu estou falando aqui, ninguém sabe se foi Paulo ou Lucas, mas ele está dizendo aqui, antes dele ser tomado, porém recebeu o testemunho de que foi agradável ao Criador. Ora, sem a fé é impossível agradar o Todo-Poderoso, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram, né? Recompensa todos os que o procuram.
Opa, pois bem, todos que o procuram. Enfim, vamos para mais um outro aqui. Então, certo. Sobre Enoque, ok? Evidências que o livro de Enoque, antes, aqui no final do capítulo, do versículo 5, diz que ele deu testemunho do que passou, do que se passou, né? E do que ele viu. Então, era também na escrita. Era tudo na escrita, tá? Enfim, vamos lá. Judas, livro de Judas. Judas só tem um capítulo. No versículo 14 e 15. Opa, esse direto Apocalipse aqui. Opa, exatamente. Opa. Olha lá. Versículo 14 e 15 de Judas, do capítulo 1, né? Só tem um capítulo. Diz o seguinte: também para eles profetizou Enoque, o 7º patriarca depois de Adão. Eis que veio o Todo-Poderoso com milhares de seus santos anjos para exercer o juízo contra todos e para denunciar todos os ímpios a respeito de todas as impiedades que cometeram e todos os outros que, como ímpios e pecadores, proferiram contra ele. São murmuradores, descontentes, que andam ao sabor de suas paixões. A sua boca fala com arrogância e por interesse adulam os outros. Então, isso aqui é o livro de Judas, falando o que Enoque, retratando o que Enoque falou no seu livro, nas suas escritas, né? Nos seus manuscritos. O que é manuscrito? O manuscrito aqui é escrito à mão. Aqui. Ele falando aqui. Esse aqui é o Judas, né? Falando que não é o Judas está falando o que Enoque falou, certo? Enfim, vamos lá. Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Pedro, segunda carta a Pedro, capítulo 2. E diz: o Criador não poupou os anjos pecadores, mas prendendo-os nas suas cadeias do inferno, ou seja, na profundeza, né? No chão. Entregou-os às trevas, onde estão guardados até o julgamento. Também não poupou o mundo antigo, quando enviou o dilúvio sobre o mundo, do mundo dos ímpios, e preservou somente 8 pessoas, entre as quais Noé, arauto da justiça. Isso. Só isso mesmo, só até o versículo 5, né? Então, onde está escrito, onde está os anjos caídos? Os anjos que cometeram pecado, fez fornicação, ensinou toda a tecnologia e conhecimento aos homens. Só no livro de Enoque está escrito sobre isso. Não existe em nenhuma parte, nenhuma escritura, a não ser no livro de Enoque. Então, Pedro fala isso porque estava escrito, tanto na tradição, antigamente no judaísmo, no Israel, falava sobre o livro de Enoque. Eles tinham acesso a todas as escrituras, que foi queimado, outros foram queimados lá em Alexandria, foi queimado nos papiros elefantinos, né? Que tinham muitos na Elefantina, né? Aí o que acontece? Ele faz menção, se você pegar o livro História de Enoque, só está escrito lá, velho, sobre isso aí. Sobre que nós julgaremos os ímpios, né? Os anjos caídos, nós quem? Os escolhidos. Então, o Criador Todo-Poderoso, ele não levou Enoque antes de
ele escrever o seu testemunho, né? Como está escrito, conforme provei aqui agora, né? No livro de Hebreu, que ele subiu, mas antes dele subir, ele deixou escrito, né? O seu testemunho, sua carta aos Hebreus. É isso? Bom, mas ó, esse aqui eu li agora Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 até o 5, mais uma evidência do que está escrito em Enoque. E faz menção, ele não fala o nome, mas está escrito aqui Enoque, né? Conforme você vê aqui no rodapé, que eu li aqui, ó, eles falam sobre a escrita de Enoque e algumas outras referências aqui embaixo, no rodapé, aqui, ó. Tá vendo? Aqui o rodapé, embaixo. A câmera deu foco aí. Deu? Agora vamos para Coríntios 6, 3. Mais uma que Paulo escreveu aqui, os Coríntios, né? 1 Coríntios 6, versículo 3. É o que diz aqui. Não sabeis? Olha, Pedro também falou isso aí. E aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3 também fala. Não fala o nome de Enoque, mas Enoque quem falou. Quem frisou sobre essa passagem aqui, tá? Ele faz questão de falar o que é Enoque, porque já era uma tradição, tanto em Israel como no judaísmo. Então, ele faz questão de falar aqui, ó. Não sabeis que julgaremos os anjos? Ou seja, os caídos, né? Quanto mais as coisas dessa vida. Eu não vou entrar aqui nesse mérito aqui desse contexto, porque não que não tem relevância hoje, agora, no momento, né? Não é o que vem, o assunto do momento. Não vou entrar nesse contexto aqui. Mas ele faz menção do que está escrito também em Enoque. Paulo, com sua primeira carta aos Coríntios. Quer dizer, aqui eles dizem que é a primeira carta, mas ninguém sabe que carta foi essa. Se era a segunda, se era a terceira, se era a quarta, ou a quinta, a sexta carta. Mas quem fez a Bíblia, né? Formularam a Bíblia, é que diz, né? Bom, agora vamos para o livro de Eclesiastes. Para a gente fechar agora esse vídeo, que já está com 18 minutos. Eu fiz essa pequena introdução antes de ler tudo isso aí. Tô falando isso aqui, pessoal, porque eu tô lendo aqui o dicionário, tá? Esse aqui é um dicionário. Eu gosto de ler ele e estudar. Tá? Um dicionário bíblico. Eu tô seguindo algumas referências também que tá nele, que é aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui fala de Enoque, ó. Começa aqui, ó, tá vendo? Ó. E só aqui ele fala de Eclesiástico também, que eu vou ler aqui para vocês. Quem não tem o livro de alguma Bíblia católica, né? Aí, tudo isso aqui, ó. Esse conteúdo aqui fala, né? E termina aqui, tá? Tudo que não tem Bíblia católica aí, procure comprar uma que seja barato ou emprestado. Quem gosta desse conteúdo aqui, igual eu, sou entusiasta e estudioso das escrituras, é que gosta de ler o dicionário, né? Tem muito mais conteúdo do que se imagina. Eclesiástico, aí, livro de Eclesiástico. Não é Eclesiastes, não, é Eclesiásticos, é outro livro, tá? Eles consideram como um apócrifo, mas tá, ele fala sobre Enoque, o livro de Enoque. Livro de Enoque. Opa, Siracida. Eclesiástico. Cânticos, sabedoria. Essa daqui. Algumas bíblias católicas está escrito Siracida, outra diz Eclesiástico, tá, pessoal? Mas
Não muda nada. Opa, tomei aqui. Cafona. Vamos ao capítulo 44, primeiro de Eclesiástico. Tá? Aqui está escrito, ó, Cirácida. Aqui na Bíblia CNBB está escrito Cirácida, né? Mas é Eclesiástico também, que é na Bíblia de Jerusalém, que é mais católica. Eles botam aqui, ó, pra você ter ideia. A gente vai falando dele daqui a pouco também. Aí, ó. Tá vendo? É Eclesiástico, tá vendo também? Porque na Bíblia Católica, eles mudam o nome assim, mas tem o mesmo sentido. Aqui, ó. Capítulo 44, versículo 16. Diz o seguinte: Enoque agradou o Criador e foi levado ao paraíso. Foi levado ao paraíso para levar a convenção às nações. Para levar a convenção às nações. Ou seja, ele foi levado para dar exemplo para as nações. Aqui, vou marcar aqui. Opa, para vocês aqui. Vou pegar aqui onde está marcado. Tá? Aqui, ó. Capítulo, caneta caiu aqui. Capítulo 44. Opa. Aqui, ó. Aí vocês dão pausa no vídeo, aí você vê o versículo todinho aí. Enoque agradou ao Criador e foi arrebatado ao paraíso, né? Para levar a convenção às nações. A gente pega aqui a caneta. Vamos lá agora ao capítulo 49. 49, 14. 14 aqui do livro de Cirácida ou Eclesiástico. Bom, aí diz o seguinte: foi também. Opa. Aquela tira, deixa eu ver. Ninguém sobre a terra foi igual a Enoque, que foi arrebatado à terra. Desculpa, eu peguei aqui a Bíblia de Jerusalém, tá? Porque eu acho que eles tiraram aqui da CNBB esse versículo, não sei porquê. Ninguém sobre a terra foi criado igual a Enoque. Ele foi arrebatado da terra, ou seja, foi tomado da terra. Aí, ó, capítulo 49. Tá? O 49, versículo 14. Mais referência no livro de, tá vendo? Eclesiástico aí, ó. Pois é, minha gente. Então, quem quiser que acredite que aí que o livro de Enoque é um livro apócrifo, então a gente fala o que quiser, mas enfim, eu não acredito. Mas cada um no seu cada um, né? Bom, um forte abraço para vocês aí. Muito obrigado aí para quem assistiu o vídeo. E é isso, orar, estudar, concluir nossas pesquisas. Eu não tenho gravado muito vídeo aqui porque
trabalho às vezes cansado e eu gosto mais de estudar do que gravar o vídeo, sabe? Gosto mais de ler. Então, procurem a ler, a estudar as escrituras, orar, pedir ao Todo-Poderoso Eterno que nos dê sabedoria, cada dia ver mais e dedicar, né? Dedicação que nem muitos têm essa força de vontade de ler e fazer a vontade do Todo-Poderoso Pai, que é aprender as Escrituras e meditar na sua lei de dia e noite. Então, é a lei do Pai que nos faz viver e nos dá longa vida, né? É o Todo-Poderoso que nos dá essa sabedoria e quem se esforça para ter, né? Gritar pelas praças, pelas ruas, sabedoria do Eterno Pai. Porque faculdade nenhuma, instituição de educacional, de ensino, não vai dar sabedoria. Porque Salomão adquiriu sabedoria, não foi instituição nenhuma, tanto escola, etc, né? Vem de cima, vem do Eterno Pai. Muito obrigado. Ficai na paz.